Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo sobre espiritualidade. E para a gente fechar essa questão, eu prometi para vocês dissecar um pouco a principal referência bibliográfica que eu citei em quase todas as aulas, que é o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Você precisa urgentemente desse livro, é ele que vai introduzir, inaugurar ou batizar esse novo tempo na sua vida. As disciplinas espirituais são necessárias para o crente, assim como o exercício é necessário para o corpo. Qual o nosso grande problema? Que nós sempre desejamos obter resultados, quando o assunto é a nossa saúde, vamos para a academia, malhar, e a gente acha que os primeiros dias, semanas ou meses dessa treinamento intenso vai trazer resultado ou músculos ou perder gordura de maneira imediata. E não é bem assim que as coisas realmente funcionam. Os primeiros resultados da disciplina é a dor. E assim, olha, o que é disciplina no final das contas? É você fazer aquilo que você odeia fazer. A nossa natureza humana, ela é antipática às disciplinas espirituais de maneira normal. Somos ainda filhos de Adão, vitimados pela natureza pecaminosa que ele nos deu, por mais que tenhamos recebido nova natureza em Jesus. Eu gosto muito de uma fala de Martinho Lutero que diz: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então, as disciplinas espirituais servem justamente para confrontar Adão, confrontar a natureza de Adão em nós. E a disciplina não é celebrada de uma maneira empolgante, sabe? Nossa, como eu vou malhar. Nossa, como eu tenho que fazer 1000 abdominais. Nossa, como eu tenho que ler 5 livros. Olha como eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Então não é natural, entenda isso, tá? Todo mundo que cresceu, transformou, por mais que tenha prazer na lei de Deus, ainda continua com o espinho na carne. A natureza humana resiste se render à natureza espiritual. Por isso, disciplina. Disciplina é o quê? Um planejamento organizado para que a gente tenha que fazer aquilo que odiamos fazer. Então, se a gente chegar a um dado momento que a gente ama fazer o que nós estamos fazendo, glória a Deus por isso. Mas eu já estou sendo realista com você. Nós não iremos morrer de amor por aquilo que nós estamos fazendo espiritualmente, porque a nossa natureza limitada pelo pecado é antipática à vontade de Deus, à lei de Deus, à palavra de Deus e às disciplinas espirituais, tá bom? Estou falando tudo isso para localizar você, amadurecer você e você entender que o que a gente está propondo aqui não é uma grande Disneylandia onde você está achando que vai entrar e se divertir, tá bom? Disciplina espiritual é como lesionar o músculo, né? Antes de uma hipertrofia, para que o músculo cresça, primeiro ele foi agredido, né? Então você vai ali fazer uma malhação, não sei se você sabe, é uma agressão ao músculo. Por causa dessa agressão, ele precisa de repouso, de recuperação, e ali haverá uma hipertrofia e o músculo crescerá. Aplica isso nas questões espirituais e você vai entender o que eu estou dizendo. Eu quero pegar emprestado aqui uma das introduções ao livro Celebração da Disciplina e ler para você. As disciplinas espirituais é semelhante a uma porta do livramento. Passo pela vida como um transeunte a caminho da eternidade, feito à imagem de Deus, mas com essa imagem aviltada, necessitando de que se lhe ensine a meditar, adorar, pensar. Donald Cogan é o dono dessa frase. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. As disciplinas clássicas da vida espiritual convidam-nos a passar no viver na superfície para o viver nas profundezas.
Elas nos chamam para explorar os recônditos interiores do reino espiritual. Instam conosco a que sejamos a resposta ao mundo vazio. John Oman aconselhou: é bom que vos aprofundeis, para que possais sentir e entender os sentimentos das pessoas. Não devemos ser levados a crer que as disciplinas são para os gigantes espirituais e por isso estejam além de nosso alcance, ou para os contemplativos que devotam todo o tempo à oração e à meditação. Longe disso. Na intenção de Deus, as disciplinas da vida espiritual são para seres humanos comuns, pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos e cortam grama. Na realidade, as disciplinas são mais bem exercidas no meio de nossas atividades normais diárias. Se elas devem ter qualquer efeito transformador, o efeito deve encontrar-se nas conjunturas comuns da vida humana, em nossos relacionamentos com o marido ou com a esposa, com os nossos irmãos e irmãs ou com os nossos amigos e vizinhos. Nem deveríamos pensar nas disciplinas espirituais como uma tarefa ingrata, monótona, que visa exterminar o riso da face da terra. Alegria é nota dominante de todas as disciplinas. O objetivo das disciplinas é o livramento da sufocante escravidão, ao alto interesse e ao medo. Quando a disposição interior de alguém é libertada de tudo quanto subjuga, dificilmente se pode descrever essa situação como tarefa ingrata e monótona. Cantar, dançar, até mesmo gritar, caracterizam as disciplinas da vida espiritual. No importante sentido, as disciplinas espirituais não são difíceis, não precisam estar bem adiantados em questões de teologia para praticar as disciplinas. Os recém-convertidos, até mesmo as pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, deveriam praticá-las. A exigência fundamental é suspirar por Deus. O salmista escreveu: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, verso 1. Os principiantes são bem-vindos. Eu também ainda sou principiante, especialmente depois de vários anos de praticar cada disciplina apresentada neste livro. Conforme disse Thomas Merton, não desejamos ser principiantes, mas convençamo-nos do fato de que, por toda a vida, nunca seremos mais do que principiantes. O Salmo 42, verso 7 diz: um abismo chama outro abismo. Talvez algures nas câmaras subterrâneas de sua vida tenha você ouvido o chamado para um viver mais pleno. Talvez e do você tem captado vislumbres, insinuações de algo que ultrapassa aquilo que você tem conhecido. Interiormente, você tem suspirado por lançar-se em águas mais profundas. Os que têm ouvido o distante chamado do seu íntimo e desejam explorar o mundo das disciplinas espirituais, imediatamente se defrontam com duas dificuldades. A primeira é de ordem filosófica. A base materialista em nossa época tornou-se tão penetrante que ela tem feito as pessoas duvidarem seriamente de sua capacidade de ir além do mundo físico. Muitos cientistas de primeira categoria têm ido além de tais dúvidas, sabendo que não podemos estar confinados a uma caixa de espaço-tempo. Mas a pessoa comum é influenciada pela ciência popular, que está uma geração atrás dos tempos e é preconcebida contra o mundo não material. É difícil exagerar quão saturados estamos com a mentalidade da ciência popular. A meditação, por exemplo, se de algum modo permitida, não é considerada como contato com o mundo espiritual real, mas como uma manipulação psicológica. Geralmente, as pessoas tolerarão em breve toque na jornada interior. Mas logo chega a hora de haver-se com os negócios reais do mundo real.
Necessitamos de coragem para ir além do preconceito de nossa época e afirmar com os nossos melhores cientistas que existe mais do que o mundo material. Com honestidade intelectual, deveríamos dispor-nos a estudar e explorar este outro reino com todo o rigor e determinação que daríamos a qualquer campo de pesquisa. A segunda dificuldade é de ordem prática. Simplesmente não sabemos como explorar a vida interior. Isto nem sempre tem sido verdadeiro. No primeiro século e anteriormente, não era necessário dar instruções sobre como praticar as disciplinas da vida espiritual. A Bíblia chamou o povo às disciplinas tais como jejum, meditação, adoração e celebração, e quase não deu instrução nenhuma sobre a forma de executá-las. É fácil de ver a razão por que essas disciplinas eram tão frequentemente praticadas e de tal modo constituíam parte da cultura geral que o como fazer era conhecimento comum. Jejuar, por exemplo, era tão comum que ninguém perguntaria o que comer antes de um jejum, como quebrar um jejum ou como evitar a vertigem enquanto jejuavam. Toda a gente sabia. Isto não se verifica em nossa geração. Hoje existe uma ignorância abismal dos mais simples e práticos aspectos de quase todas as disciplinas espirituais clássicas. Daí que qualquer livro escrito sobre o assunto deve levar essa necessidade em consideração e prover instrução prática sobre a mecânica de Deus das disciplinas. É preciso, porém, logo de início dizer uma palavra de acautelamento. Conhecer a mecânica não significa que estamos praticando a disciplina. As disciplinas espirituais são uma realidade interior e espiritual, e a atitude interior do coração é muito mais decisiva do que a mecânica para se chegar à realidade espiritual. E de fato, irmãos, o livro Celebração da Disciplina é uma urgência de leitura, porque é uma ferramenta extraordinária para a nossa transformação. Esse livro ele vai tratar em 3 bases de sua estrutura a divisão das disciplinas, como disciplinas interiores, exteriores e associadas ou comunitárias. Disciplinas interiores, disciplina da meditação, oração, jejum e estudo. São essas 4 disciplinas que vão dar a nós, por exemplo, a capacidade de pensar teologicamente. O pastor Jack já falou sobre isso em um dos seus sermões. Qual a dificuldade do crente moderno pensar bíblica e teologicamente? Por exemplo, me assusta quando eu estou interagindo com as pessoas em rede social e eu estou falando algo que para a pessoa é um absurdo, por exemplo. E qual é meu escândalo? É que eu sei porque sei onde nasce aquele meu pensamento. Posso abrir a Bíblia e arrumar um versículo para fortalecer aquilo que eu estou dizendo. E o cristão moderno, ele não tem essa facilidade, até porque ele não está sendo ensinado dessa maneira. Então, meditação não é a meditação do esvaziamento como nas religiões esotéricas. Quando o evangelho vai falar de meditação, não está dizendo de deixa eu me esvaziar. Não, a meditação cristã é para encher e não para esvaziar. Aí que vem a disciplina do estudo. Estudei a palavra, li bons livros, estou matriculado no Teologia para o Povo e isso me leva a meditar na palavra, pensar nas coisas que são do alto. Até que o que eu conheço incorpore o que eu sou. Quando o que eu conheço incorpora o que eu sou, passo a pensar bíblica e teologicamente, passo a ter uma vida transformada e um testemunho eficaz. Posso trabalhar para a glória de Deus, posso ser um bom filho, um bom marido, um bom empregador, um bom político, um bom empresário, porque a disciplina espiritual me levou ao estudo, que me levou à meditação, que me levou à concretização pública do testemunho. Então, essa primeira parte do livro Celebração da Disciplina está focado nessas 4 disciplinas como disciplinas interiores. Repito, meditação, meditar, orar, jejuar e estudar. Na segunda parte do livro, disciplinas exteriores, são 2. Simplicidade, porque a disciplina interior vai nos fazer
nos aproximar de Deus, consequentemente conhecer melhor a Deus. E isso gera uma vaidade. Por exemplo, Paulo, ao escrever aos Coríntios, eles estavam discutindo sobre carne sacrificada aos ídolos. Se pode, se não pode, se é crente, se é não crente. E Paulo diz, o saber ensoberbece, porém o amor edifica. Então o comprometimento exterior, depois da transformação interior, é ser simples, simplicidade. E a segunda disciplina exterior é a solitude, que é a arte de estar sozinho, porém acompanhado, quer por si mesmo, quer pelo conhecimento, quer pela pessoa do Espírito Santo. Dietrich Bonhoeffer diz, aquele que não sabe estar só, cuidado com a comunidade. Aquele que não ama a comunidade, tenha cuidado ao estar sozinho. Os dois extremos nos irá conferir grandes problemas. Então, a solitude é justamente o processo do autoaprendizado, porque estando sozinho eu não estou só. Eu sempre gosto de dizer, nesse caminho, nessa perspectiva, que os meus melhores amigos são os livros. Então eu não estou só estando só, porque eu estou acompanhado de conhecimento, da palavra, da pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu saio da minha solitude para ir para a comunidade, eu não saio com um problema, eu saio como uma solução. Por que que a igreja tem grandes problemas? Porque as pessoas não sabem estar sozinhas e elas não saberão estar acompanhadas. Quem é um péssimo ímpar se tornará um péssimo par. Porque o grande índice de divórcio na igreja evangélica também, porque as pessoas não aprenderam a arte da solitude. Eu estou bem sozinho, eu estou transformado sozinho, eu sou sozinho. Quando eu saio para a comunidade, quer conjugal, congregacional, no trabalho, na sociedade, eu saio como um presente, eu saio como uma solução, eu saio como um antídoto e não como um veneno. A última parte do livro, a terceira parte, está focada nas disciplinas associadas ou disciplinas comunitárias: confissão, adoração, orientação, celebração. Confissão é justamente não apenas a questão da confissão dos pecados, mas é justamente a vida em comunidade que nos trará toda a capacidade de sermos, de caminharmos na luz. A disciplina da adoração, da orientação, o discipulado, o pastoreio, a mutualidade entre irmãos e, por fim, a celebração, a liturgia, o culto, o encontro comunitário das famílias. Então, queridos, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 sobre os dons, o dom é dado para o fim comum. Se você não vai usar tudo que você conhece, tudo que você conquista no conhecimento e na presença de Deus para gerar comunidade, se o seu conhecimento teológico não tem um fim, uma finalidade no outro, vai se tornar desespero, vai se tornar vaidade, vai se tornar egoísmo. Então nós precisamos juntar todos esses elementos. Paulo diz em 1 Coríntios 12, todo dom é dado para um fim proveitoso. Em outras versões mais modernas, todo dom é dado para um fim comum, comunitário. O que eu me torno e o que eu consigo a partir do conhecimento de Deus e da adoração, da proximidade com Deus, eu acontecerei na vida de alguém. Eu acontecerei na vida do outro, quer seja em casa, na igreja, no trabalho e por aí vai, tá bom? Então você não pode abraçar uma disciplina sem concluir essa disciplina em outra. Quem medita tem que orar, quem ora tem que jejuar, quem jejua tem que estudar. Quem estuda tem que se tornar simples, quem é simples tem que aprender a solitude, quem aprende a solitude aprende a confissão na comunidade, a adoração na comunidade, a orientação na comunidade, porque não há ninguém que saiba tudo. Quanto mais a gente sabe, mais descobrimos que não sabemos como deveríamos, diz a palavra. E por fim, quem aceita a orientação viverá em culto, em celebração com seus irmãos
diante do reconhecimento da presença de Deus junto à comunidade, selado pelo Espírito da profecia, selado pela santa palavra de Deus, tá bom? Que o Senhor te abençoe e que você continue crescendo em conhecimento, graça e fé, principalmente em transformação, em casa, na igreja e na sociedade. Deus te abençoe grandemente.